ele vai ser preservado. Ele será, sim, incorporado ao plano do Porto Maravilha, com tratamento estético, com tratamento inteligente, que possa fazer aquela obra de arte uma verdadeira obra de arte lato sensu, com a participação de engenheiros, arquitetos, carnavalistas, o que for, para poder deixar aquilo bonito, e é possível, com luzes, plásticos e por aí vai. Então essa é a nossa proposta. Primeira, deixar claro isso. Segundo, a questão da profissionalização do trânsito, é preciso fazer um choque de eficiência. A integração dos modais precisa ser mais avançada. Aliás, muito se fala e o governo se jacta disso, se vangloria disso, que a aliança política entre a União, o Estado e o município foi suficiente para a resolução de questões. Não. Nesse setor, nem na saúde, nós observamos avanços concretos. A gestão metropolitana do setor é algo fundamental e, no entanto, não se vê passos decisivos. A gente sabe que os prefeitos metropolitanos não querem perder poder, mas o prefeito do Rio de Janeiro, a ele incumbe assumir uma vanguarda de sentarem-se todos à mesa, junto com o Estado e a União, para reorganizar os eixos troncais, as linhas alimentadoras, os desenhos das rotas, os modais de maneira cada vez mais integrada, para você avançar em perspectivas de barateamento do bilhete único e por aí vai. Nós vamos instalar cada vez mais o temporizador, que é inclusive uma proposta do deputado Luiz Paulo, que é o líder do meu partido na Assembleia, para combater a indústria das multas, para dar mais segurança. Na questão do controle de tráfego, é bonito ver aquele painel da prefeitura sempre anunciado na televisão, mas é bom lembrar, ao mesmo tempo, que ele só vai ter uma determinada área da cidade. Por que não se estendeu para as demais áreas da cidade? A engenharia de tráfego, ela tem que estar em todo o tecido urbano. Aliás, se tivesse mais na Zona Oeste, mais na Zona Norte, muitas equações poderiam ser feitas para evitar congestionamentos e apurrinhações das pessoas. Agora, é evidente que, numa linha paralela, o desenvolvimento econômico nas áreas mais afastadas da cidade, na Zona Norte ou na Zona Oeste, seria, assim, talvez a solução melhor de todas, na medida em que permitir que as pessoas trabalhem próximo de casa seria o ideal. É lógico que isso não se faz num toque de mágica, mas incumbe à prefeitura ajudar muito, tomar muitas iniciativas para que as iniciativas prosperem, para que novas empresas, pequenas, micro ou MEIs, enfim, ou grandes indústrias, inclusive, possam se instalar em áreas mais distantes da cidade, a fim de gerar mais emprego, mais renda e possibilidade de menos deslocamentos desses que são terríveis no cotidiano das pessoas. Então, aproximar o emprego da residência é uma ideia que está muito consolidada nas nossas preocupações. É preciso que se cumpra nessa cidade as regras jurídicas, as leis. E há leis que protegem as pessoas com deficiência. Por exemplo, os seus veículos, para poderem estacionar. 2% das vagas, pelo menos, para veículos de pessoas com deficiência. Nós vamos cumprir essa lei, que hoje não é cumprida. Vamos implantar um sistema de atendimento ponto a ponto para pessoas com deficiência, que já deu certo em São Paulo e outras cidades, a fim de permitir que aqueles carros cuja mobilidade ela é inviável praticamente, mesmo nos veículos coletivos, possa ser assegurada ao cidadão que tem uma múltipla deficiência, uma criança ou um adulto, seja para o seu trabalho, seja para a sua atividade de lazer, inclusive, seja para o seu tratamento. Então, é um plano que a gente vai introduzir no nosso programa. Eu estive semana passada com outros companheiros numa expedição, por assim dizer, à realidade do dia a dia de muitos trabalhadores dessa cidade. O vereador Miguel esteve conosco lá. Nós chegamos em Santa Cruz às 5, saímos às 6 e só chegamos na Central às 8. Esse é o dia a dia de milhares de pessoas. Essa demora, ela se dá essencialmente por uma razão muito simples: a falta de composições. Elas são insuficientes, elas demoram, elas precisam muitas das vezes parar em várias estações e, em consequência, a viagem torna-se um trajeto que é de uma postura desumana muito grande, de uma agressão à dignidade das pessoas. O que a prefeitura pode fazer em relação a isso? Pode fazer algo sim.
Eu acho que a Prefeitura pode se associar à Supervia e incorporar, através de PPPs, que for, mecanismos de ajudar a adquirir mais composições. Porque a solução de um eixo viário como esse, cujo espaço ocioso em linhas de trem, no dia a dia, é muito grande, a solução está em oferecer mais condições de veículos poderem parar nas estações, ou seja, mais trens. Isso custa. É preciso que a Prefeitura compreenda isso, participe disso. Como? Vamos pensar formas inteligentes. Se for o caso, até em certos eixos troncais, permitir um adensamento para jogar certificados e aí vende espaço para eficaz, esse dinheiro capitaliza a compra de mais composições para os trabalhadores poderem ter mais acesso a trens. Afinal de contas, esse eixo é uma artéria fundamental. Eu fico a imaginar, seria mais correto, adequado, socialmente válido, investir 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o que se pretende, com a Trans Brasil, saindo de Santa Cruz, chegando na cidade, através de um eixo de ônibus, ou pegar esses 1 bilhão e 200 e adquirir novos trens? Essa é a pergunta. Que eu não tenho dúvida que esses 1 bilhão e 200 vão ser gastos muito, em parte, com desapropriações. Eu não tenho dúvida disso. Ou então vai segregar dentro do Brasil. Pegar uma das 4 ou das 2 outras, segregar por completo, e aí é uma posição mais de força. Eu não sei. Se você já tem um eixo pronto, sob trilhos, por que não turbiná-lo? Por que não trazer os empresários que estão nesse setor também para entrarem nisso? Agora, achar que uma via que vai custar 1 bilhão e 200 milhões de reais será a solução, eu particularmente discordo. Eu acho que tem que ser fortalecido, nesse caso, o transporte ferroviário. Está aí pronto, é uma questão só de expandir. Em relação ainda ao setor ferroviário, sabemos que o metrô, essa sugestão finalmente trazida pelo governo do Estado, desvirtuou o projeto original, fez uma lombriga no metrô, é uma obra de engenharia desafiadora, com custos lá em cima, na ideia de que vai atender uma demanda maior. Aliás, eu jamais vi, nos últimos tempos, desde que me entendo como homem público, as populações do Leblon e por aí vai, imaginar que dali fosse um metrô até a Barra. Não havia na pauta uma reivindicação. Havia uma reivindicação de levar Ipanema e levar até o Leblon, que era o final do eixo, etc. Agora, comunicar com a Barra, na mesma linha, sob o argumento que da Barra todos os dias sairão os trens com 28% apenas das suas ocupações, da sua capacidade ocupada, aqui para nós, não sou estudioso no assunto, mas não tenho dúvida que vai sair com muito mais ocupação e, em consequência, vai dar muito problema em Ipanema. Essa questão deveria ser reavaliada no meu entendimento. Não é da Prefeitura, é do governo do Estado, o metrô está em concessão, a Prefeitura tem capital no metrô, 1,3% das ações do metrô são da Prefeitura e, portanto, eu acho que a Prefeitura pode interagir, discutir, afinal, quem vai usar o metrô são os moradores dessa cidade, né? Queria também lembrar do bonde Santa Teresa, cuja proposta nossa é a municipalização, é um veículo que atende a população e, ao mesmo tempo, tem um potencial turístico consolidado, fundamental. O que aconteceu foi produto realmente da inépcia, da incúria, enfim, da falta de responsabilidade, e é lamentável. A nossa proposta é, sem dúvida, a municipalização. Acho que os avanços no campo da ciclovia, no campo da bicicleta, tem que prosseguir, e aí é preciso lembrar, assim como este copo que está vazio, na verdade ele não está vazio, está cheio de ar. É sempre bom lembrar, já dizia o poeta, que um copo vazio está cheio de ar, e as pessoas se esquecem disso. É sempre bom lembrar que o paradigma fundamental de implantação de ciclovias no Rio de Janeiro se deu ao tempo do PSDB na prefeitura, quando foi prefeito Marcelo Nunes Alencar.
E aí ele enfrentou toda sorte de oposições e conseguiu mudar cultura na cidade, em função da ciclovia da Orla, que se deu ao tempo de 1992. Quanto mais ciclovias, melhor, e eu acho que isso está se expandindo positivamente. Confesso que as bicicletas elétricas precisam ser muito disciplinadas. Eu tenho observado bicicletas elétricas. Elas são um direito, mas elas têm que ter limitação de velocidade. Tem que ter. Mas não só as elétricas, a velocidade tem gente que extrapola no pedal mesmo, né? Então, em ambas as circunstâncias, é necessário que se tenha um pouco mais de fiscalização disso, porque acidentes têm acontecido, né? A indústria da multa é uma realidade, de fato, a política desse governo foi arrochar nesse setor. 155 milhões foi arrecadado no ano passado. Esse ano diminuíram, tiraram o pé do freio, ou melhor, botaram o pé no freio para, naturalmente, não criar nenhum tipo de obstáculo ou problema eleitoral. Mas isso tem que ser trabalhado jamais numa ótica de arrecadação, e sim na ótica de prevenção e punição. Acho que é preciso criar uma nova ligação da linha amarela com o Recreio dos Bandeirantes, e aí me permitam a construção simbólica do que seria esse desenho, no imaginário de cada um de nós. Ao sair da linha amarela, Cidade de Deus à sua direita, logo em seguida à esquerda, Cidade do Pampa. Mas antes da Cidade do Pampa, logo depois, portanto, da Cidade de Deus e próximo àquela escola do SESC, ali tem que sair uma alça para a direita, que possa ir por um traçado que ainda está livre, e é possível fazer isso, passar por detrás da Rio 2, passar por detrás ou na frente do Rio Centro, tem envergadura para isso, se comunicar com o Canal do Cortado, que é uma área ainda muito grande na região do Recreio, e chegar ao final na Grota Funda. Essa via expressa, ela é imprescindível para desafogar o eixo troncal da Ayrton Senna. Os engarrafamentos cada vez se acentuam mais nesse eixo. Acho fácil resolver isso? É lógico, requererá uma série de negociações, porque vai entrar em terrenos particulares. Mas é preciso ver o custo-benefício disso, porque, evidentemente, traz um potencial edilício maior do lado. Afinal, uma via vai passar perto de um terreno. Mas ainda é possível se implantar isso na cidade, porque imaginar novas vias, novas artérias que se desafoguem é algo sempre muito bem-vindo, mas, evidentemente, na maioria das vezes, isso vai ficar em desapropriações. E quanto mais desapropriações houver, mais caro fica o projeto como um todo. Então, essa é uma proposta nossa. E também, num eixo da cidade que é muito esquecido, deixado de lado, que é Santa Cruz, a linha antiga BR-101, que vai se comunicar com Santa Cruz pela Estrada da Pedra, ela pode seguir reto, passando pelo contorno da base aérea e se vincular à BR-101 já próximo de Itaguaí, ali depois das indústrias siderúrgicas e por aí vai. Acho até que essa pode jogar para a iniciativa privada fazer, que vai atender um público que demanda muito a Andrade dos Reis, demanda muito o turismo da região costeira e por aí vai. E isso traria um desafogo, um alívio ao centrão de Campo de Santa Cruz, que para as pessoas que lá vivem seria uma coisa genial, né? E finalmente, eu acho que a solução do metrô, a ligação do Cebolão até o metrô no Jardim Oceânico, tanto quanto possível, que seja dada a solução via metrô. Os BRTs, eu não acabaria, evidentemente, com os BRTs, eles estão postos aí. O BRT de Santa Cruz me parece que vai atender uma demanda, de alguma maneira. O BRT da Transcarioca, entendidos, insistem em afirmar que a demanda, ponto a ponto, são demandas exponenciais, que ele ficaria muito um veículo atrás do outro, e, portanto, a vazão de embarque e desembarque, que se tem uma estação, não condiziria com o que na prática vai acontecer.
mas esse é um processo que está em curso. Eu jamais faria como muitos fazem na vida pública, que é enterrar o que o outro fez. Pode-se nenhuma. É preciso dar prosseguimento àquilo que está em desenvolvimento. Portanto, Alcebiades, eu queria aqui, com licença, trazer algumas informações bem genéricas do que a gente está propondo, com esses pontos que nos parecem fundamentais. Voltando ao início de tudo, eu não vejo uma solução realmente consistente no redesenho do sistema de transporte que não seja dentro de um viés metropolitano. E isso está intrinsecamente, intimamente ligado a uma decisão política do governo do Rio de Janeiro, junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo federal, nessa interface